Eu, Érica, acordei antes mesmo do despertador tocar, tomada por aquele silêncio profundo que só existe nos minutos antes da madrugada desaparecer. Permaneci deitada por alguns segundos, sentindo meu peito subir e descer com uma respiração cansada, mas ainda assim firme, como quem carrega o mundo nas costas e, ao mesmo tempo, ainda encontra forças para agradecer a Deus por mais um dia. Quando finalmente me levantei, o frio do chão subiu pelas minhas pernas, me lembrando que a batalha começava cedo para quem era mãe, trabalhadora e sozinha. No corredor estreito, a luz fraca do abajur iluminava a porta do quarto da minha filha, e foi para lá que meus pés me levaram como se eu estivesse seguindo um chamado. Ao empurrar a porta devagar, encontrei Sofia dormindo profundamente, abraçada ao cobertorzinho rosa, com os cabelos encaracolados espalhados pelo travesseiro. Sua respiração suave parecia um sussurro de paz no meio do caos que eu chamava de rotina. Toquei sua testa com a ponta dos dedos e murmurei em pensamento: Senhor, guarda minha pequena hoje. Fica com ela enquanto eu não posso ficar. Quando Sofia abriu os olhos, lentamente, como quem desperta para um mundo bonito, sorriu com aqueles dentinhos tortos que eu achava perfeitos. A manhã ganhou vida no instante em que ela disse: Mãe, tive um sonho engraçado. Enquanto ela me contava sobre castelos, fadas e um cachorro azul que falava, eu preparava seu leite morno, arrumava seu cabelo e ajudava na mochila, escondendo o cansaço atrás de um sorriso que eu só conseguia oferecer porque a amava mais do que a mim mesma. No café da manhã, ela balançava as pernas curtinhas na cadeira e falava sem parar, e eu, mesmo exausta, me sentia aquecida pelo milagre que era ser mãe. A rotina nos guiava até a porta de casa, onde eu trancava a fechadura e respirava fundo antes de enfrentar a rua, o trânsito, o barulho, o relógio que nunca descansava. Patrícia nos esperava sempre do mesmo jeito, com os braços cruzados, expressão impaciente e aquele olhar de superioridade que parecia atravessar a minha alma. Ela abria a porta sem dizer bom dia, apenas se inclinava para pegar Sofia, enquanto examinava minha roupa como se estivesse avaliando minha vida. Sofia, que antes conversava animada, ficava subitamente quieta. E aquilo doía mais do que eu queria admitir. Às vezes eu perguntava: está tudo bem? E ela apenas me olhava, forçando um sorriso pequeno, sem coragem de dizer mais nada. Patrícia, então, interrompia com um comentário frio: ela está ótima. Pode ir trabalhar. Eu engolia seco, porque precisava daquela ajuda, e porque não tinha ninguém além dela. O caminho até o escritório era sempre igual: carros congestionados, buzinas irritadas, rádios gritando notícias ruins. Mas ali, no meio de toda aquela confusão, eu dizia para mim mesma: eu consigo. Deus me fortalece. E conseguia. Mesmo com o peso da vida se acumulando em meus ombros. Chegando ao trabalho, mergulhava em pilhas de relatórios, planilhas intermináveis e cobranças áridas da minha supervisora, que parecia encontrar prazer em apontar cada detalhe fora do lugar. Às vezes, enquanto digitava, eu olhava para a foto de Sofia que ficava no canto do monitor, e aquilo me lembrava porque eu estava ali. Tudo era por ela. Cada segundo. Cada exaustão. Cada lágrima engolida. O dia no escritório avançava devagar, como um relógio preguiçoso que se recusava a chegar à hora da saída. Ainda assim, eu fazia o possível para manter a excelência, porque perder aquele emprego significaria perder a segurança que lutava para garantir a minha filha. Em alguns momentos, uma inquietação estranha me tomava, como se algo dentro de mim alertasse que havia uma sombra passando pela nossa vida sem que eu conseguisse ver claramente. Era como uma batalha espiritual silenciosa que eu sentia, mesmo sem entender. No fim do dia, o que me movia era a certeza do abraço que me esperava em casa. Sofia sempre corria para mim dizendo: Mãe, e aquele som bastava para curar qualquer ferida invisível. Mas, ultimamente, quando eu a buscava na casa de Patrícia, ela parecia mais hesitante, como se escondesse algo atrás dos olhos grandes e inocentes. Quando eu perguntava: foi tudo bem com a tia? Ela apenas balançava a cabeça, sem olhar diretamente para mim. Patrícia sempre respondia por ela, dizendo: foi ótimo. Você imagina coisas. Eu sorria para não discutir, mas dentro de mim algo gritava que não era imaginação. Ainda assim, eu seguia.
Porque a vida exige isso de nós, continuar mesmo quando não entendemos o que está errado. Confiava que Deus estava à frente, mesmo quando minha visão era limitada. E naquele dia, enquanto apagava as luzes do apartamento, coloquei Sofia para dormir e fiquei alguns minutos parada ao lado dela, observando sua respiração suave, pedindo em oração que o Senhor a protegesse de tudo aquilo que eu ainda não conseguia enxergar. Eu não sabia, mas aquela paz que eu tanto buscava estava prestes a ser rasgada por um grito que mudaria tudo. A tempestade ainda estava silenciosa, mas muito perto. No dia seguinte, acordei com o coração inquieto, como se algo dentro de mim estivesse tentando me avisar de um perigo que meus olhos ainda não enxergavam. Fiz o café, arrumei Sofia e tentei manter a rotina, mas percebi que ela estava mais calada do que o habitual. Enquanto prendia seu laço rosa, perguntei: "Você dormiu bem, meu amor?" Ela assentiu, mas não me olhou nos olhos. Aquele detalhe, tão pequeno para qualquer outra pessoa, bateu em mim como um estalo. Sofia sempre me encarava quando falava comigo, sempre procurava meu olhar como quem encontra abrigo. Afastou-se rápido demais e isso deixou um nó apertado no meu peito. Mesmo assim, controlei a vontade de insistir. As crianças têm dias estranhos também, eu me dizia. Mas no fundo, algo em mim já sabia, aquilo não era apenas um dia ruim. Deixei Sofia novamente na casa de Patrícia. Assim que a porta se abriu, aquele ambiente carregado me atingiu como uma rajada fria. Patrícia sorriu de maneira automática, falsa, só para cumprir protocolo. Sofia se encolheu quando a tia se aproximou para pegá-la pela mão. Quando cheguei perto para beijar minha filha, percebi uma marca avermelhada no pulso dela, como se alguém tivesse segurado com força. Perguntei: "O que aconteceu aqui?" Sofia escondeu a mão atrás do corpo, quase desesperada, e disse baixinho: "Nada." Patrícia, antes que eu pudesse insistir, soltou um riso debochado: "Criança cai, Érica. Você dramática como sempre." Senti uma fisgada de raiva subir pela minha garganta, mas eu precisava ir trabalhar. Eu precisava. Respirei fundo e deixei minha filha lá, mesmo cada parte do meu corpo implorando para não fazer isso. Quando fui embora, olhei pelo retrovisor e vi Sofia parada na porta, com os olhos baixos, como se estivesse despedindo de mim por mais do que algumas horas. Aquela imagem ficou martelando na minha mente durante toda a manhã. No escritório, tentei focar nos relatórios, organizar documentos e manter a adrenalina sob controle, mas minha mente voltava para aquele olhar perdido, para aquela marca no pulso, para o silêncio pesado que ela trouxe desde ontem. Mesmo quando minha supervisora apareceu ao meu lado dizendo: "Você vai entregar isso até o meio-dia, certo?", eu apenas balancei a cabeça, sem ouvir realmente o que ela dizia. Minha cabeça estava em outro lugar. Em outra casa. Com outra pessoa. E com a minha filha. Ao meio-dia, o telefone tocou. Não o meu, mas o fixo da recepção. E o som ecoou de maneira tão estranha que me fez virar a cabeça como se fosse um chamado direto para mim. Quando voltei ao computador, percebi que a foto de Sofia no canto da minha mesa parecia mais triste do que o normal. Era loucura pensar isso, eu sei, mas algo estava errado. Muito errado. Passei a tarde inteira lembrando de pequenas coisas que, antes, eu achava coincidência. O modo como Sofia às vezes se sobressaltava com barulhos, de como, dias atrás, ela pediu para não ficar mais ali, como ela evitou mencionar Patrícia nas últimas conversas. Ela está ótima, Patrícia dizia sempre. E eu, tentando equilibrar trabalho, dívidas e responsabilidade, engolia tudo. Mas naquele dia, dentro de mim, uma guerra começou. Uma guerra daquelas que não tem barulho, mas fazem o coração sangrar. Eu repetia para mim mesma: "Senhor, se algo estiver errado, me mostra. Eu confio em Ti." E mesmo que eu tentasse me convencer de que estava exagerando, minha alma gritava outra coisa. Gritava que o perigo estava mais perto do que eu imaginava. A quietude de Sofia, a mudança no olhar, a marca no pulso, tudo aquilo não era obra do acaso. E quando saí do trabalho, caminhando até meu carro, percebi que minhas mãos tremiam. O ar pesava. O vento estava mais frio. Um pressentimento,
desses que fazem a pele arrepiar, percorreu minhas costas. Eu não sabia o que estava por vir, mas sabia que o que quer que fosse, seria grande. Seria devastador. E Deus estava me preparando, mesmo que eu ainda não entendesse. Eu só não imaginava que os sinais, aqueles que eu não queria ver, estavam prestes a se transformar em gritos. Em terror. Em lágrimas. Em uma dor que nenhuma mãe deveria sentir. E que, muito em breve, eu não teria mais como fechar os olhos. Porque a verdade estava vindo. E viria como um trovão. O dia seguinte amanheceu com um peso diferente, como se o ar estivesse mais denso e cada movimento exigisse um esforço maior do que o normal. Levantei cansada, com a mente rodando em círculos, como se pensamentos invisíveis me puxassem para todos os lados. Enquanto arrumava a lancheira de Sofia, minhas mãos tremiam levemente, e eu tentava ignorar, dizendo a mim mesma que era só estresse acumulado. Mas quando olhei para minha filha, sentada à mesa comendo o pãozinho em silêncio absoluto, percebi que ela também carregava um peso, e isso me rasgou por dentro. Perguntei: quer me contar alguma coisa, Sofia? Ela desviou o olhar, encolheu os ombros e murmurou: tô bem, mãe. As palavras vieram baixas demais, quase engolidas pela garganta. Era como se a voz dela tivesse medo de existir. Levei Sofia até a escola naquela manhã, porque Patrícia disse que estava ocupada demais para ficar com ela. Quando chegamos ao portão, minha filha segurou minha mão com força, como se estivesse se agarrando a mim para não sumir. Abaixei para olhar nos olhos dela e tentei sorrir, mas meu coração estava inquieto. Sofia disse: você vem me buscar cedo, né? Aquilo não era comum. Ela nunca pedia isso. Eu respondi: se Deus permitir, venho sim. Ela assentiu devagar e entrou, arrastando os pés, como se estivesse caminhando para longe de mim mais do que deveria. E, naquele instante, senti como se algo estivesse escapando do meu controle, como se eu estivesse perdendo minha filha para um medo desconhecido. No trabalho, a pressão veio como uma avalanche. A supervisora já estava me esperando na porta com uma pasta cheia de tarefas e uma expressão crítica que quase perfurava minha alma. Seu desempenho caiu, Érica. Concentre-se, ela disse, com aquela frieza que nunca deixava espaço para explicações. Eu queria dizer: minha filha não está bem, tenho um mau pressentimento, meu coração está inquieto. Mas engoli tudo, como sempre. No escritório, a regra era clara: problemas pessoais ficam do lado de fora. E eu precisava do emprego. Eu precisava sobreviver. Então sentei, abri relatórios, organizei planilhas e tentei me manter funcional, mesmo quando minha mente estava a quilômetros dali. A cada toque de telefone no setor, eu me sobressaltava. A cada notificação no celular, meu coração acelerava como se estivesse prestes a ouvir uma notícia devastadora. Minha chefe passou várias vezes na minha mesa dizendo: Érica, foque. E tudo o que eu conseguia fazer era mover o cursor pela tela enquanto minha mente criava cenários terríveis que me tiravam o ar. Meus colegas perceberam que eu estava diferente, mas ninguém ousou perguntar nada. No ambiente corporativo, empatia é artigo de luxo, e eu não podia me dar ao luxo de fraquejar. À tarde, recebi uma mensagem de Patrícia: vou pegar Sofia na escola. Tenho um compromisso com ela. Meus dedos congelaram. Fiquei olhando para aquele texto por longos segundos, como se as letras fossem serras afiadas cortando o pouco de tranquilidade que eu ainda tinha. Algo dentro de mim gritava para impedir, para dizer não, para correr e pegar minha filha naquele instante. Mas outra parte, a parte estrangulada pela dependência, pela rotina e pela necessidade, me dizia que eu não podia criar mais conflitos com Patrícia. Respirei fundo, o tipo de respiração que dói, e respondi: ok. Obrigada. Depois disso, nada mais no dia fez sentido. Tentei trabalhar, mas a cabeça latejava. Senti uma dor fina atrás dos olhos, uma mistura de ansiedade e culpa que me consumia sem piedade. Às 5 da tarde, o sol já caindo, fui ao banheiro e lavei o rosto, olhando meu reflexo no espelho. Eu parecia outra mulher, cansada, caída, perdida. Disse baixinho, olhando para mim mesma: Senhor,
Eu sinto que algo ruim está por perto, me mostra o que fazer. A água escorreu pela pia como se levasse minhas forças embora, e eu percebi que não tinha mais controle de nada. A vida estava pesada demais. Sofia estava estranha demais. E Patrícia? Patrícia continuava sendo um ponto de sombra que crescia diante de mim. Quando fechei meu computador no fim do expediente, tive certeza de uma coisa: estava carregando um peso que não era só da vida adulta. Era um alerta. Um aviso. Algo estava prestes a acontecer. Algo grande. E eu, apesar de tentar ser forte, não estava pronta para enfrentar o que estava se aproximando. Mas não importa o quanto eu tentasse ignorar, a tempestade estava caminhando na minha direção, e alcançaria minha filha antes de alcançar a mim. Eu só não sabia disso ainda. Acordei naquela manhã com o coração apertado de um jeito que eu nunca tinha sentido antes, como se alguém tivesse colocado uma mão invisível dentro do meu peito e a estivesse comprimindo lentamente. O ar parecia mais pesado, o silêncio mais estranho, e a luz do sol entrando pela janela tinha algo de opaco, como se até o dia estivesse tentando me avisar que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto preparava o café, derramei açúcar 2 vezes fora da xícara, minhas mãos trêmulas denunciando o meu estado interno. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesma: calma, Érica. Você está cansada. Mas não era só cansaço. Era como se minha alma gritasse que a tormenta estava à porta. Sofia estava diferente. Não apenas quieta, vazia. Enquanto comia devagar, com os olhinhos baixos, parecia carregar um segredo pesado demais para alguém tão pequena. Quando eu toquei seu ombro, ela estremeceu, como se meu toque fosse inesperado demais. Perguntei: quer me contar alguma coisa? E ela respondeu apenas: não. Aquele não vinha carregado de medo. Medo real, medo profundo. E aquilo cortou meu coração de um jeito que me fez perder o apetite. Eu queria pegá-la no colo, chamá-la de minha preciosidade, perguntar o que estava acontecendo, prometer que eu a protegeria de qualquer coisa. Mas ela parecia tão frágil naquela manhã, tão fechada em seu próprio silêncio, que eu não quis pressionar. Ainda não. Enquanto dirigia até o trabalho, sentia um desconforto tão grande que precisei encostar o carro no acostamento por alguns segundos. Minha visão turvou, meu peito apertou, e um pensamento atravessou minha mente como um relâmpago: vai acontecer alguma coisa hoje. Não sabia se era intuição, se era espiritual, se era apenas ansiedade, mas senti. Com todas as forças. E naquele instante, fechei os olhos e murmurei: Senhor, fica com a minha filha. Quando abri, respirei fundo e segui, mesmo com aquele nó sufocante no estômago. Cheguei ao escritório mais cedo do que o normal, tentando me ocupar com qualquer coisa para fugir daquela sensação horrível. Organizei papéis que já estavam organizados, revisei relatórios que já estavam revisados, respondi e-mails sem importância. Minha supervisora apareceu, entregou mais uma pilha de documentos e disse: você vai revisar esses contratos hoje. Eu assenti sem pensar muito. A verdade era que eu mal conseguia ouvir o que ela dizia. Minha mente estava em outro lugar. Em outra casa. Com outra pessoa. E com a minha filha. Por volta do meio-dia, algo dentro de mim começou a doer. Não fisicamente, era mais fundo. Mais agudo. Uma angústia tomou conta de mim, tão forte que precisei apoiar as mãos sobre a mesa para não cair. Tive a impressão de ouvir o choro de Sofia dentro da minha cabeça, tão nítido que olhei em volta, assustada, para ver se mais alguém tinha escutado. Mas o escritório seguia normal. Pessoas digitando. Telefones tocando. Vidas seguindo. E eu, ali, com o coração quase parando. Às 2 da tarde, meu celular vibrou pela primeira vez. Eu não esperava ligação naquele horário. Quando olhei para a tela, senti meu coração despencar dentro do peito como uma pedra sendo jogada no fundo de um poço. Sofia, chamando. Meu mundo congelou. Uma eletricidade percorreu todo o meu corpo, minhas mãos ficaram frias, meu estômago virou. Atendi tão rápido que quase deixei o celular cair.
A voz da minha filha veio trêmula, fraca, quebrada, como se ela estivesse tentando falar enquanto segurava o choro. Mãe, só isso foi suficiente para fazer meu corpo inteiro tremer. E antes que ela continuasse, ouvi barulhos ao fundo. Barulhos que não deveriam estar lá. Barulhos que fizeram meu sangue gelar. Parecia algo caindo. Uma porta batendo. Um grito abafado. Era como ouvir o inferno se abrindo atrás da voz dela. Minha respiração falhou. Minha alma, não meu corpo, reconheceu naquele instante que tudo aquilo que eu temia estava acontecendo. Que todo o aperto, toda a angústia, todo o alerta que Deus me enviou desde os últimos dias, estava se concretizando diante de mim. Segurei o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos, e senti, no mais profundo da minha carne, que aquele telefonema iria mudar minha vida inteira. Aquele momento, aquela vibração na mesa, aquela tela acesa, aquela voz tremendo, seria o divisor entre a mulher que eu era antes e a mulher que eu seria depois. E então, minha filha continuou falando. E o meu mundo, simplesmente parou. Mãe, tia me bateu com o controle remoto da TV. Essas palavras atravessaram meu ouvido como se fossem lâminas afiadas cortando tudo por dentro. Por um segundo, achei que tinha entendido errado. Minha mente tentou rejeitar, negar, apagar aquilo. Mas a respiração trêmula de Sofia do outro lado da linha não deixava espaço para dúvidas. O som dela soluçando, tentando engolir o choro para conseguir falar comigo, foi a coisa mais devastadora que já ouvi na vida. Eu senti minhas pernas falharem, e precisei me apoiar na mesa para não cair, enquanto o mundo ao redor virava um borrão sem forma, sem som, sem lógica. Tentei dizer, calma, meu amor, onde você está? Mas minha voz saiu falha, quase inexistente. Antes que eu pudesse completar a frase, houve outro estrondo, algo pesado batendo na parede. Sofia se encolheu e chorou mais forte, como se estivesse tentando se afastar de algo. Ouvi passos apressados. Ouvi a respiração dela acelerando. Ouvi medo. Medo puro. Medo que nenhuma criança deveria sentir. E então ela repetiu, baixinho, quase como um sussurro apavorado, ela disse que vai me bater de novo se eu contar. Meu coração parou. Literalmente. Foi como se alguém tivesse colocado uma mão gelada dentro do meu peito e apertado até tirar o ar. Eu tentei manter a calma, mas minha alma entrou em pânico. Tentei dizer, Sofia, escuta a mamãe, se esconde, fica longe dela, vai para um lugar seguro, mas a ligação estava instável, chiando, cortando, como se Deus tentasse me poupar de ouvir o pior, mas ao mesmo tempo me alertasse do abismo que se abria diante de mim. De repente, outro barulho ecoou, um grito. Não sei se era dela ou de alguém que estava ali dentro, mas foi o suficiente para eu sentir meu sangue gelar. Senti minha visão escurecer pelas bordas, como se eu fosse desmaiar. Apertei o celular com tanta força que meus dedos doeram. O ar não entrava mais nos meus pulmões, e mesmo assim eu tentava falar, tentava ouvir, tentava entender. O terror me dominava, mas a necessidade de proteger minha filha me mantinha de pé. Sofia. Me escuta. Me responde. Onde você está? E então, silêncio. Um silêncio abrupto, cruel, que me fez sentir como se meu coração estivesse sendo arrancado. Tentei falar de novo, mas só ouvi estática. Tentei repetir, chorar, implorar, mas a ligação só devolvia aquele chiado frio, indiferente à minha dor. Apertei o botão de chamada outra e outra vez, mas só dava ocupado, como se alguém tivesse desligado o telefone da mão dela. Foi nesse momento que senti algo mudar dentro de mim. Algo quebrar. Algo nascer. Um instinto primitivo, feroz, desesperado. Eu não era mais apenas uma mãe cansada lutando contra a rotina, eu era uma leoa com a cria em perigo. Eu tremia tanto que minhas mãos mal conseguiam digitar, mas consegui abrir o contato do Sargento Ramírez e, com um fio de voz que nem parecia meu, eu disse, Sargento, minha filha está em perigo. Ele não precisou de detalhes. Sua voz firme atravessou o caos da minha mente, estou mais perto da casa dela do que você. Me manda o endereço agora.
vou entrar. Aquela promessa foi como uma corda jogada para alguém que está se afogando. O pouco de ar que restou nos meus pulmões entrou com força, doída e urgente. E naquele instante eu entendi: algo terrível acabará de acontecer. Algo que mudaria minha vida para sempre. Eu sentia minha alma gritar, implorando a Deus para guardar minha filha. Enquanto o sargento já acelerava em direção ao pior cenário da minha existência, eu sabia, com uma certeza brutal, que nada do que eu tinha vivido até aquele momento se comparava ao inferno que estava prestes a começar. Eu não lembro exatamente como consegui sair do escritório. Só sei que, quando me dei conta, estava correndo pelo corredor como uma louca, tropeçando nos próprios passos, com o coração disparado e a alma implorando por socorro. As vozes das pessoas ao meu redor viravam ruído distante, como se eu estivesse submersa em água. Alguém perguntou: Érica, o que aconteceu? Mas eu não respondi. Eu não tinha voz. Eu não tinha ar. Eu só tinha um pensamento repetido, martelando dentro de mim como um grito interminável: minha filha. Minha filha. Minha filha. Quando cheguei ao estacionamento, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei as chaves caírem. Meu corpo inteiro estava tomado por uma adrenalina feroz, uma energia de pânico e sobrevivência que eu nunca tinha sentido antes. Entrei no carro e mal lembro de ter colocado o cinto. Liguei o motor e arranquei com tanta força que ouvi o pneu chiar contra o asfalto, mas eu nem pensei, eu só fui. Só segui em direção à rua como se estivesse fugindo de um incêndio, quando na verdade eu estava correndo para dentro dele. O trânsito parecia mais lento do que qualquer tortura humana permitiria. Os carros se arrastavam, as pessoas dirigiam como se estivessem passeando num domingo, e cada segundo roubado me rasgava por dentro. Minha respiração estava acelerada e descompensada, e eu precisava me lembrar de inspirar fundo para não perder a consciência. Gritei sozinha dentro do carro, como se pudesse atravessar o tempo e o espaço e alcançar minha filha, Sofia. Aguenta, meu amor. A mamãe tá indo. Peguei o celular novamente e disquei o número de Ramires, mesmo sabendo que ele já estava a caminho. Ele atendeu no primeiro toque, sua voz firme como um pilar no meio da tempestade que eu era. Já estou chegando na casa. Se ouvir qualquer coisa, eu entro. Fique calma, Érica. Eu estou indo. Aquela segurança dele era a única coisa que me impediu de perder completamente o controle. Mas calma. Como uma mãe consegue calma quando imagina a filha desesperada, encurralada, chorando por socorro e sendo machucada? Meus olhos estavam cheios de lágrimas, mas eu me recusava a deixar que elas turvassem minha visão. Eu precisava ver. Precisava dirigir. Precisava chegar. Cada semáforo vermelho era uma tortura, cada curva parecia longa demais, cada minuto se transformava em horas. Eu apertava o volante com tanta força que meus dedos doíam, e o nome de Deus escapava da minha boca em sussurros repetidos: Senhor, guarda minha filha. Senhor, guarda minha filha. Não deixa nada acontecer com ela. Por favor, por favor. A meio caminho, eu senti uma dor tão forte no peito que pensei que meu coração fosse parar. Não era física, era espiritual. Era como se o mundo inteiro estivesse esmagando meus pulmões. E não era só medo, era culpa. Culpa por ter deixado Sofia lá tantas vezes. Culpa por ter ignorado sinais. Culpa por não ter lutado mais cedo. Eu bati a mão no volante e chorei, gritando de um jeito que jamais imaginei: eu devia ter tirado ela de lá. Meu Deus, eu devia ter tirado. Mas não havia mais espaço para arrependimentos. Só havia presente. Só havia a corrida. Só havia a necessidade desesperada de chegar antes que algo irreversível acontecesse. Quando virei a última esquina e entrei na avenida principal do bairro, a rua parecia mais longa do que nunca. Acertei o retrovisor com o braço sem querer, quase subi na calçada, mas não parei. Nada me faria parar. A imagem de Sofia sozinha, com medo, machucada, essa imagem queimava minha mente como fogo. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Era Ramires. Apenas uma frase. Ouvi gritos.
estou entrando agora. Naquele instante, minhas mãos ficaram geladas. Um arrepio percorreu minhas costas. Meu coração pareceu congelar por um segundo antes de explodir numa batida violenta. Eu apertei o acelerador como se meu carro fosse ganhar asas. E foi ali, naquela corrida desesperada, que eu entendi algo com uma clareza que doeu. Minha vida estava prestes a ser dividida entre antes e depois daquele dia. Antes e depois daquela ligação. Antes e depois daquele instante em que um sargento preparou a arma, respirou fundo. E decidiu entrar no inferno no meu lugar. Quando virei na rua da casa de Patrícia, meu coração parecia um tambor desgovernado batendo dentro do meu peito. O carro ainda nem havia parado por completo quando vi a porta da casa dela arrombada, pendendo torta, e duas viaturas com as luzes ligadas. Não lembro de ter desligado o motor. Só sei que abri a porta do carro do jeito que consegui e corri. Corri como se minhas pernas fossem feitas de fogo. Corri como se a vida da minha filha dependesse da velocidade do meu desespero, e dependia. Ao pisar na calçada, ouvi o choro. O choro de Sofia. Um choro que não vinha só de dor física, mas de medo, de alívio, de tudo misturado. Foi o som mais doloroso e mais precioso que já escutei. Meu mundo inteiro se estreitou naquele som. Entrei na casa atravessando policiais, objetos quebrados e marcas de violência nas paredes. Minha alma inteira tremia. E então eu a vi. Sofia estava sentada no chão da sala, encolhida, sendo examinada por uma policial feminina. Seus olhinhos estavam vermelhos, o rostinho molhado de lágrimas, e seu corpo inteiro parecia pequeno demais para carregar tanto medo. Quando ela me viu, ergueu os braços e gritou: "Mãe!" Eu desabei ao seu redor, abraçando-a como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Senti a pele dela quente, o corpo frágil tremendo, e uma dor profunda apertou meu peito. Eu beijei sua testa, seu cabelo, seu rosto, repetindo, como se fosse uma oração: "Tá tudo bem, meu amor. A mamãe tá aqui. Acabou. Acabou." Enquanto eu a segurava, ouvi o barulho de algemas. Me virei devagar, ainda abraçando Sofia, e vi Patrícia sendo conduzida para fora por dois policiais. Ela estava com o cabelo bagunçado, o rosto vermelho de raiva e os olhos cheios de ódio, um ódio tão frio que eu jamais imaginei ver dirigido a uma criança. Quando nossos olhos se encontraram, ela disse, com desprezo: "Você destruiu minha vida." Eu não respondi. Não havia mais nada a responder. Era o fim da máscara. O fim do controle que ela achava que tinha. O fim da sombra dela sobre a minha casa. Ramírez se aproximou de mim. Ele estava com a respiração pesada, a farda desalinhada e o olhar cansado. Ela ia machucar a menina de novo. Quando ouvi os gritos, não esperei. Minha voz falhou ao tentar agradecer, mas ele apenas colocou a mão no meu ombro e completou: "Sua filha é forte. Você também é." Depois dali, fomos direto para o hospital. Sofia tinha hematomas no braço, no ombro e nas costas. Os médicos disseram que ela estava fisicamente fora de risco, mas emocionalmente, precisaria de tempo. Muito tempo. Quando ela adormeceu no meu colo, exausta, o pediatra me olhou com a seriedade de quem entende mais do que diz: "Ela confiou em você quando te ligou. Isso salvou a vida dela." As investigações começaram imediatamente. Patrícia confessou muito mais do que eu imaginava, gritando que a menina precisava aprender, que você não merece ser mãe, que ela só estava corrigindo. Meu estômago embrulhava só de lembrar. Ela foi presa sem direito à soltura, acusada de agressão, maus tratos e ameaça. A sentença viria meses depois, mas a justiça já tinha sido selada no instante em que a porta caiu sob os pés do sargento. Quanto ao meu ex-marido, quando soube da prisão da irmã, apareceu no hospital tentando fingir preocupação. Mas Sofia, ainda assustada, se encolheu atrás de mim ao vê-lo. Foi aí que percebi que ele não tinha o direito nem de pronunciar o nome dela. Entrei com pedido de guarda total e restrição, e o juiz aceitou de imediato. Ele sumiu da nossa vida, para sempre. E eu renasci.
Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada da diretora da empresa. Ao invés da demissão que eu temia, ela me ofereceu apoio, disse que soube de tudo e reconheceu que eu era uma funcionária dedicada mesmo passando por um inferno silencioso. Me transferiu para um setor com horários mais flexíveis, permitindo que eu estivesse mais presente para Sofia. Deus abriu uma porta enquanto outra tinha sido arrombada, literalmente. Sofia começou terapia, com uma psicóloga especializada em traumas infantis. As primeiras sessões foram difíceis. Ela chorava, tinha pesadelos, às vezes acordava chamando mamãe. Mas, aos poucos, meu amor e a presença constante começaram a reconstruir o que foi quebrado dentro dela. Um dia, meses depois, ela me olhou durante o jantar e disse, com a voz doce que eu achava ter perdido: "Mãe, eu não tenho mais medo, sabia? Porque você me salvou." Eu segurei a mão dela e respondi: "Quem te salvou foi Deus, meu amor. Ele só me usou para chegar até você." Hoje, quando olho para trás, vejo uma mulher que atravessou o fogo para resgatar sua filha. Vejo uma menina que sobreviveu porque teve coragem de pedir socorro. Vejo um policial que entrou numa casa como um guerreiro. E vejo que o mal, por mais que tente se esconder dentro de paredes silenciosas, não é maior do que a luz que Deus coloca na vida de quem Ele ama. Sofia voltou a sorrir. Eu voltei a respirar. E aquela porta arrombada se tornou o símbolo do dia em que o céu desceu para proteger minha filha. Porque naquela tarde, o horror visitou nossa casa, mas Deus visitou primeiro. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!